reais. Renan, mesmo com o endividamento público, aumento de impostos e agora com esta crise sem precedentes com o EUA, com direito a sanções à la Cuba, você ainda acredita que Bolsonaro e Lula são iguais? Eu nunca falei que eles são iguais. Esse é um erro que aqueles reducionismos que o fã de um ou de outro falam. Eu recebi já essas perguntas também vindas de lulistas. Se você for atropelado por um caminhão, você morre. Se você pegar ebola, você morre. Ebola não é igual a caminhão, mas em ambos os casos você morre. Bolsonaro não é igual ao Lula, mas em ambos os casos você se fode. É isso. Entendeu? A gente sempre falou, é muito ruim, nós seremos... O cara não entende o voto nulo, que ele existe, é uma opção que você tem na democracia, que é o seguinte, cara, eu serei oposição, não importa os dois, porque vai ser uma merda com os dois. Seria uma merda se o Bolsonaro tivesse ganhado. E se o Lula ganhasse? Seria uma merda. E em ambos os casos nós somos oposição. Pra gente não mudaria, e pras pessoas não mudaria. Seria um governo muito ruim do Bolsonaro, como foi muito ruim o governo do Bolsonaro. Os caras ficam viajando como se o Brasil não fosse ter problemas fiscais. Hello, quem... Cara, isso tem tudo a ver com o vídeo que eu gravei sobre ideologia política, que é tipo assim, o brasileiro, ele acha que precisa, por algum motivo, estar de algum lado. Ou você tem que estar do lado de Lula, ou você tem que estar do lado do Bolsonaro. Mesmo que o Lula está detonando a sua vida há mais de 20 anos, o Lula junto com o PT, e mesmo que Bolsonaro, durante 4 anos, ele acabou com a oportunidade de mudança que existiu, uma mudança real no Brasil, você tem que estar de algum dos lados, porque não, você tem que defender alguém. Mas na verdade não, cara, você tem que buscar, de fato, colocar pessoas que vão fazer um bom trabalho para fazer com que o Brasil cresça, para fazer com que o Brasil se desenvolva, para fazer com que o Brasil seja relevante internacionalmente, porque o Lula gosta de falar que o Brasil é relevante, ele sabe conversar com todo mundo, mas na verdade o mundo só vê o Brasil como um coitado, uma forma de se aproveitar. Ou você acha mesmo que o Trump tá olhando para cá e tá justamente assim, não, tô preocupado com a democracia no Brasil, tô preocupado com o Bolsonaro livre ou solto? Não, na verdade ele tá simplesmente nem aí pro Brasil e só tá atacando o Brasil justamente por conta de falas do Lula na questão dos BRICS. Então isso aqui é um ponto muito interessante. Se você não assistiu o meu vídeo que eu falo sobre idolatria política, assiste esse vídeo aqui, que eu acredito que vai complementar muito bem essa fala. Estourou as contas públicas já antes do Lula para tentar ganhar a eleição foi o Bolsonaro. A PEC lá do fim do mundo que ele montou, foi ele quebrou as contas públicas e ficou igual um bundão lá, Moraes, todo um Zé Mané, todo medroso, querendo comprar voto com os caras do Centrão para tentar ganhar a eleição, e perdeu. Pô, ele é um Zé Bundão. E o Lula é outro. Governou mal pra caramba. Você, esse cara que manda isso, você estaria mal em qualquer circunstância. Mas é igual, assim, com o Bolsonaro você ia estar mal à direita. E com o Lula você ia estar mal à esquerda. Um você ia estar mal lambendo o Trump, outro você ia estar mal lambendo o Putin. É isso. Escolha a forma de ficar mal. Eu acho que a gente tem que não ficar mal. Então acho que a gente tem que ter uma alternativa a desses dois idiotas. Um é o idiota bêbado, ultrapassado, vaidoso pra caralho, outra é um idiota narcisista, burro e covarde. Cara, a gente não nasceu preso nessas opções. Essa pergunta desse cara só mostra que a cabeça dele tá presa nisso. Velho, você não precisa ficar preso nisso. Não precisa. Na verdade, o mundo é muito maior do que você imagina. Você diria, um pouquinho nessa linha, você diria que, vamos lá, o que a gente chama de esquerda e de direita no Brasil, por exemplo, quando a gente coloca o Lula no campo de esquerda e a gente vai... dá para dizer que o governo dele é um governo de esquerda e, do mesmo jeito, quando a gente diz que o Bolsonaro é o líder da direita, dá pra gente dizer que o governo Bolsonaro foi um governo de direita? Dá. Tanto dá pra dizer que o governo Lula é um governo à esquerda. Eu não gosto daquele discurso que assim, a esquerda fala assim, o governo Lula não tá bom porque é um governo neoliberal. Não, é um governo de esquerda, de conciliação, que atende interesse de banco, que banco participou da campanha. Banco, filho... Posso falar palavrão? Por mim? Banco, filho da puta, e é muito louco um cara de direita, né, falar isso. Banco, filho da puta, bancou e elegeu o Lula. Banco, filha da puta, que talvez seja o caso, o Kim falou recentemente disso, da gente pegar o Banco Itaú e fazer igual fizeram com esses grandes trusts e tal, dividir em 5 bancos. O Banco Itaú, o Banco Bradesco, tem que ser pra ter concorrência entre eles. E se você tá assistindo até agora e tá gostando desse vídeo, ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, me ajuda a bater a meta de 500 inscritos. Enquanto eu gravo esse vídeo hoje, a gente tá com 213 inscritos, estamos quase chegando em 50% da meta, então se inscreva aí no canal, não custa nada pra você e vai me ajudar bastante. Talvez seja o caso, porque esse cara exerce poder político e depois elege os caras. Participar da eleição. Então o Lula faz conciliação neoliberal lá e é de esquerda. Se alinha internacionalmente com a esquerda,
tem aí, vamos dizer, certos pressupostos assistenciais que são mais à esquerda. Uhum. Beleza. E o Bolsonaro é conservador, se alia com umas igrejas, compra umas igrejas ali, faz o game à direita, se alia com o presidente de direita dos Estados Unidos, mas vai fazer cagada à esquerda, vai votar um monte de lei feminista, por exemplo, como ele é muito criticado por isso, vai. Com a Damares, ele passou um monte de coisa nessa linha, se aliou com o PT pra votar um monte de besteira, vai. Ah, mas o Bolsonaro de direita. É de direita. Você pode ser um perfeito idiota estando à esquerda ou à direita. A idiotice, ela cruza qualquer coisa. Você pode ser um imbecil. Idiota é a maioria em qualquer círculo. Né? Exato. Então, assim, dá pra ser um idiota de direita ou um idiota de esquerda. O que a gente só tá falando é que tal não ser um idiota. É um ótimo começo. Boa. Cadê, Jean? Tá com a próxima aí. Inscreva-se no canal enquanto isso. Deixa a sua inscrição no canal, me ajude a bater a meta de 500 inscritos. E vamos continuar aqui o vídeo. Enquanto isso, o Renan vai cantar uma música. Você sabe que eu montei uma banda, né? É? Eu montei uma banda com o Arthur Duval, eu canto, estão me xingando. Ah, você não é um bom cantor? Eu falei, mas eu só quero tocar e me divertir. Cover? Não, só música própria. Sério? Chama Limão Rosa. Tá convidado aí no show, bem legal, bem autoral, assim. E a brincadeira inclusive fica meu desafio pra músicos que estiverem assistindo. Cara, só som próprio, convencer as pessoas a ouvir som próprio e tá rolando. Estão fazendo show, fizemos show em BH agora, tá bem legal. Maneiro. Repúdio a ele não deveria ser no discurso e na urna. Peraí que ele vai tocar R$20. Processo do Bolsonaro não seria farsesco para alijá-lo com denúncia sem materialidade? Um repúdio a ele não deveria ser no discurso e na urna, e não por judiciário cooptado e juiz com delírio de herói? Nossa. Assim, Henrique mandou 20... Olha, é maravilhoso. Se eu pegar a parte final do discurso e colocar Lula no começo, você não acha que o Lula, que foi preso por um juiz espetaculoso e farsesco, deveria ser julgado no discurso e na urna? Cara, isso é muito verdade. Aqui no Papel Dobrado, é impressionante. Eu já fui xingado tanto o pessoal que apoia o Lula, o pessoal que apoia o Bolsonaro, por amigos de batalha, irmãos de batalha do Nando Moura. E, cara, o que eu achei interessante é o seguinte, tipo, irmão de batalha do Nando Moura só sabe xingar. Não fazem nada, porque o Nando Moura não faz nada, não há nenhum projeto, nada, só sabem xingar. E beleza. Bolsonaristas só sabem reclamar. Ah, não, pô, mas o Bolsonaro, ele não... A esquerda não deixou ele governar, o Centrão não deixou ele governar, blá, 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 blá. Mas eu me surpreendi essa semana que teve um vídeo meu que simplesmente entrou na bolha lulista. Aí começou a ouvir um monte de gente, Lula 2026, Lula muito bom, essa blá, 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 blá. Aí teve uns comentários, a pessoa falou assim, não, o Lula é muito bom, o governo dele só não tá melhor porque a direita não deixa governar, ele tá preso ao Centrão. Véi, cara, o mesmo tipo de comentário que os bolsonaristas fazem. É impressionante. É impressionante. Tipo assim, isso só valida pra mim a minha tese de idolatria política. É um bando de povo idólatra que não sabe absolutamente nada de nada, que tá sendo prejudicado pelo Lula e também tá sendo prejudicado pelo Bolsonaro, mas simplesmente idolatra o bezerro de ouro, seja ele da esquerda ou da direita. E é isso, enquanto a vida dele tá cada vez pior. Então, se você não viu o vídeo que eu falo de idolatria política, eu vou deixar o link aqui em cima para depois você assistir também no final do vídeo aí. E não por um judiciário viciado, com um juiz cheio de um ego. É literalmente o discurso que a gente ouvia do Lula. Me julguem na urna, querem me tirar da eleição. O lance é, o Lula cometeu os crimes que levaram ele à cadeia no Petrolão? Sim. O Bolsonaro tentou um golpe de Estado? Gente, sim. As provas abundam. Não é sobre o 8 de janeiro, são sobre todas aquelas ações que ele ficou se movimentando com a equipe dele. Quem é que perde uma eleição, se reúne dezenas de vezes com generais, com um documento propondo uma intervenção no TSE? Eu não vou ficar entrando muito nisso, assim... Todo quem viu as provas sabe, quem sabe o discurso dele, quem sabe a manifestação, eu autorizo, com o Eduardo quebrando o grade na frente do STF em 2021, sabe que eles tentaram, sabe que crimes ali foram cometidos. A questão toda, só para ser claro, tá? O inquérito do Xandão é ilegal, sim. E ali era uma briga de força, era o Bolsonaro querendo romper a institucionalidade brasileira e o Xandão rompendo. E aí virou uma briga de força, era briga de gangue. O que você tinha ali era uma briga de gangue. Era o STF representando o interesse da elite institucional brasileira, com um inquérito que é exótico, e do outro lado um cara tentando cooptar a Força Armada pra dar um golpe. Era que vence o melhor ali. E o Bolsonaro perdeu,
E é o famoso quem ganha, como é que é? Winner takes all. Winner takes it all. E aí aquela coisa, o Alexandre de Moraes manteve os superpoderes, que ele falava que, vou usar superpoderes pra enfrentar a ditadura do Bolsonaro. Tá, e aí manteve agora. O Bolsonaro tá acabado. Ele, Alexandre de Moraes, deu um despacho bizarro, passando por cima do Congresso, mantendo basicamente o IOF que dá algum respiro pro Lula. Cara, isso é ilegal. Isso é claramente zero democrático. E esse processo todo do Bolsonaro, assim, eles acharem no STF que, tipo, isso tá super democrático, tudo bonitinho, é papo de louco. Dito isso, isso não salva as cagadas do Bolsonaro. O problema é o seguinte, tem um grupo de gangsters disputando o poder no Brasil. Gangster no legislativo, gangster no judiciário, gangster no PT, gangster no executivo, gangster no bolsonarismo, e aí te pedem, te exigem assim, não, meu gangster, ele é democrático, o outro não é. Tomar no cu todos eles, cara. Todos eles, à direita, à esquerda, de toga, sem toga, todos eles estão botando no nosso, em bom português. A gente tá pagando a conta, a gente tá vivendo mal, e aí estão te obrigando a dizer, não, o Bolsonaro tá sendo injustiçado. Não, mas o Lula foi injustiçado na Lava Jato. Não, mas o Xandão tá salvando a democracia. Eu tenho que comprar essa história? A gente não tem que comprar história nenhuma. A gente não tem que comprar história, todo mundo sabe o que aconteceu. E não vão comprar esse vitimismo. O jogo Bolsonaro tem que ser julgado. Não, cara, o Bolsonaro cometeu crimes. Só que ele tinha que ter um julgamento justo. O Lula teve um julgamento justo. O Lula passou primeira instância, segunda instância, STJ, STF. O Lula teve. E aí foi preso. O Bolsonaro tinha que acontecer isso com ele. Essa é a real. Só que as coisas se deram de uma maneira que talvez o Bolsonaro foi pro sistema a desculpa perfeita pro sistema se fechar. Que é o que rolou. O Bolsonaro foi a desculpa perfeita pro sistema justificar a existência do inquérito bizarro, pra parte da imprensa apoiar, pra parte do empresariado apoiar, a classe política apoiou. Você lembra, Igor, que em 2016 teve pegaram uma conversa do Romero Jucá, falou assim, a gente tem que ter um pacto, um acordo todo com o Supremo e com tudo. Grande pacto nacional. Você lembra? Pra acabar com a Lava Jato, pra acabar com aquela bagunça, manifestações. Rolou no STF, e foi aquilo que primeiro brecou a Lava Jato, com o apoio do Bolsonaro, e depois estabeleceu, usando o Bolsonaro como desculpa, um regime no Brasil. Qual é o regime? É um regime que tem um poder moderador, que é o STF, que delibera. E assim, é muito fácil deliberar, porque no legislativo é um bando de ladrão. Então o Flávio Dino chega assim, ô ladrão aí do legislativo, cala a boca aí, que eu vou derrubar o que vocês passaram, você é um ladrão, já abre o teu processo. No fundo, tem que tomar cuidado, não digo que o Flávio Dino disse, é uma hipótese, tá? Porque senão também dá merda, Renan, você acaba de ser preso. Mas é esse o jogo, é um bando de ladrão disputando com os caras que montaram um arranjo super poderoso. E o Bolsonaro foi o otário que permitiu que isso acontecesse. O otário, fraco, a franga. E o Lula só tá bêbado se valendo disso. Se eu fosse pintar um quadro, é mais ou menos esse o quadro, um quadro simplificado do game. Entendi.